Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Raquel de Sá, analista de macroeconomia da XP Investimentos, e esse é mais um Economia em Destaque. Começando do cenário internacional, essa semana começou com bastante tom de cautela e receio de uma nova onda de contaminação pelo coronavírus, principalmente na Europa. O receio é que essa nova onda de contaminações traga também uma nova onda de medidas de isolamento e de possíveis lockdowns em países, em cidades, e que isso acabe piorando aquela recuperação que a gente está vendo que está sendo vigorosa, mas também traz bastante cautela, né? Porque a gente sabe que setores como o setor de serviços vem sofrendo mais e a própria recuperação econômica em alguns países da Europa está perdendo um pouco o ímpeto. Ficou claro que é improvável que os governos tomem decisões de medidas muito rígidas de isolamento social. Por exemplo, no Reino Unido, nessa semana, foram anunciadas novas medidas de isolamento, mas elas foram muito mais brandas do que alguns imaginavam. E na Espanha, Madrid foi na mesma direção, pedindo até ajuda do exército da Espanha para ajudar nessa fiscalização das medidas de distanciamento. Essa cautela ainda persiste, de uma segunda onda de contágio, mas está ficando um pouco mais fraca, que os países não vão mais tomar essas atitudes tão rígidas e tão extremadas, por diversos fatores que a gente já conversou aqui no último vídeo. Uma outra pauta que vem chamando bastante a atenção dos mercados aí, certamente tem impacto na economia, são as discussões sobre as eleições nos Estados Unidos, que vão acontecer no dia 3 de novembro. No fim de semana, teve o falecimento da juíza mais longeva da Suprema Corte americana, a Ruth Ginsburg. E com a morte dela, dois assuntos vieram à tona. O primeiro, a própria sucessão do próximo juiz da Suprema Corte. E o segundo, um assunto que tem trazido bastante instabilidade para os mercados, que é o resultado das eleições e possíveis contestações por parte dos candidatos, principalmente aí do Donald Trump. Sobre a sucessão da juíza, o que acontece é que nos Estados Unidos, o cargo de juiz da Suprema Corte, ele é ao longo da sua vida inteira, Isso abre uma nova vaga na Suprema Corte, o que não acontece com muita frequência. E o Donald Trump, ele quer, obviamente, indicar alguém que apoie o Partido Republicano e a si mesmo, Quando a gente tinha o mandato do presidente Obama, ele também queria indicar alguém para o novo assento ali na Suprema Corte. E o Senado americano não deixaram e disseram que isso não era legal, porque afinal de contas o mandato do então presidente, estava acabando e ele não poderia indicar alguém para a Suprema Corte. Acontece que agora, um mês e meio para acabar, para ter as eleições, parece que alguns dos mesmos senadores republicanos estão mudando de ideia e existe uma chance deles apoiarem essa indicação pelo próprio Donald Trump. Primeiro, porque questões que são discutidas lá na Suprema Corte nos Estados Unidos têm um apelo eleitoral muito forte. Então, questões da pauta social, o aborto, a união de pessoas do mesmo sexo, todos esses temas são sempre discutidos ali na Suprema Corte e eles atraem bastante interesse eleitoral. E nos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que as eleições não são obrigatórias. Então, qualquer movimento que cresça o interesse da população e que faça ela ir votar, ela ir às urnas, acaba mexendo com todo o cenário eleitoral. O segundo motivo pelo qual toda essa história de sucessão é importante é pelo que eu mencionei da própria questão de contestação. O resultado das eleições, eles podem ser contestados por cada um ali dos candidatos, mas a depender de quão longe vai essa contestação, ela pode eventualmente chegar lá na Suprema Corte, assim como, por exemplo, chegaria aqui no STF, E aí o que acontece? Se você tem mais gente pendendo para a balança do Trump ali do lado republicano, ele tem mais chances de uma possível contestação acabar passando. Esse ano, ainda como cerejinha do bolo, por causa da pandemia, muita gente vai votar pelos correios. Abre-se mais espaço, em teoria, para contestação. Essa pessoa aqui fez o xizinho na casinha errada, eu acho que tá mais para lá do que para cá, tem que anular esse voto. Então, todo esse tipo de discussão entra lá nas eleições e pode eventualmente ir parar lá na Suprema Corte. Ainda na seara política dos Estados Unidos, crescem as pressões para mais um pacote de estímulo
estímulo fiscal. Essa semana teve vários discursos, né, vários posicionamentos aí, tanto do presidente do Fed quanto dirigentes, né, diretores aí que fazem parte da cúpula do Fed. Todos eles trouxeram uma mensagem bem clara. É preciso que o governo aprove mais um pacote de estímulo fiscal, porque nem tudo pode ficar a cargo da política monetária. E isso se torna ainda mais importante considerando que a recuperação dos Estados Unidos está indo de uma maneira muito forte, né? Mas já tem alguns sinais de que essa recuperação pode se enfraquecer a partir do momento que os efeitos do pacote de estímulo fiscal se dissiparem na economia. Então, essa semana a gente viu aí o resultado, né, de Jobless Claims, que é basicamente os pedidos de seguro-desemprego, foi um número pior do que o esperado pelo mercado. Ele foi levemente pior, mas ele foi pior. Então, isso levanta mais as dúvidas do que vai acontecer com o mercado de trabalho e com o consumo nos Estados Unidos no pós-estímulos. Lembrando que nos Estados Unidos, o mercado de trabalho, ele é muito flexível. Então, quando a gente vê nos filmes, né, que a pessoa passa na frente do restaurante e eles falam, o quê? Você tá querendo trabalhar? Já começa amanhã. Isso realmente acontece. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque é muito barato contratar e é muito barato demitir também. Isso acaba afetando o emprego bem rapidamente, né? Diferente do Brasil aqui que a gente tem um lag. Então, isso tem o lado bom e o lado ruim, mas a cautela segue. Então, nesse contexto todo, os democratas propuseram um novo pacote aí, um pouco menor do que o inicialmente proposto por eles, mas parece improvável que os democratas e os republicanos vão acordar um acordo antes das eleições, que pode ser que leve mais um pouquinho do que o esperado. Vindo agora para o Brasil, né, para o cenário doméstico, começando pelos indicadores. Essa semana a gente teve a divulgação de alguns indicadores. O resultado das contas externas, o IPCA 15 e a gente teve também alguns índices de confiança do mês de setembro. Começando pelas contas externas, o que a gente está vendo é que as contas externas elas continuam sendo uma importante boinha pra gente no meio de toda essa tempestade pandêmica, né? Porque as nossas transações correntes continuam confortavelmente menores do que o quanto a gente está atraindo de investimento externo, principalmente o investimento externo direto, que a gente tem tido uma queda ainda nas importações, principalmente daquelas máquinas e equipamentos, né? E de todas aquelas coisas que a gente importa para poder exportar ou para poder produzir internamente. Já as nossas exportações estão crescendo bastante, tá? Principalmente para a China, e a China tem importado do Brasil alimentos, então commodities agrícolas e combustíveis. Um outro indicador importante foi o IPCA 15, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele tem uma metodologia bem parecida com o IPCA, mas ele mede do dia 15 ao dia 14 de cada mês. Ele não trouxe muitas surpresas, né? Ele basicamente mostrou aquilo que a gente já vem falando há um tempo, que é uma aceleração, né, da inflação bem específica ali nos alimentos e também na gasolina, porque a demanda pelo combustível tem sido um pouco mais alta do que se imaginava, né? Principalmente se a gente pensar aí no começo do ano, né? Diante desses resultados, a gente alterou a nossa projeção de IPCA para esse ano, indo para 2,6% ao ano. Lembrando, gente, não entrem em pânico, tá? A gente não vê uma aceleração descontrolada da inflação, a gente ainda tá bem abaixo da nossa meta, que é 4% para esse ano, então 2,6% não é uma inflação descontrolada, então podem ficar tranquilos. E se vocês querem mais informações sobre isso, tem bastante material lá no nosso site. Essa semana a gente teve o índice de confiança da construção e o índice de confiança do comércio. Os dois trouxeram notícias positivas, né? Então uma recuperação, mas é interessante de ver que eles estão mostrando movimentos um pouco opostos, né? Enquanto a gente vê no índice de confiança da construção uma expectativa sobre o futuro bem positiva, quando a gente olha para o índice de confiança do comércio, a gente vê uma situação oposta, em que ela mostra que as pessoas ali que trabalham no comércio, elas estão mais empolgadas, né, mais otimistas com a situação presente do que com a situação futura. A gente sabe que o auxílio emergencial, ele tem trazido um grande boom aí de consumo, né, principalmente das famílias mais pobres. Por isso, a expectativa não tão positiva quanto a situação futura. Essa semana, a gente também teve a divulgação da
ata do Comitê de Política Monetária lá do Banco Central, o Copom. A semana passada, a gente já falou que o Copom tinha mantido a nossa taxa básica de juros, a Selic, em 2% ao ano. Só fazendo um resumo, basicamente o que a ata trouxe? Ela falou: o cenário internacional ele está benigno para países emergentes, com toda essa liquidez, mas exige bastante cautela, porque a gente não sabe o que vai ser do mundo pós-estímulos. Então, por isso, ainda pede um grau elevado de estímulos na política monetária. Ainda nessa mesma seara de política monetária, essa semana saiu o relatório trimestral de inflação, que é quando o Banco Central detalha todos os modelos, o que eles estão olhando e como que eles estão balizando as suas decisões. Então, sem entrar em grandes tecnicalidades aqui, os destaques foram a mudança de projeção para o crescimento econômico para esse ano, mudou a projeção de uma contração de 6,4% para uma contração menor, de 5%. Mas lembrando que uma outra projeção, que também é a projeção oficial do governo, então essa é a projeção do Banco Central, e temos também a projeção oficial da Secretaria de Política Econômica lá dentro do Ministério da Economia, que mostra uma contração de 4,7%. E a nossa projeção aqui na XP é para uma contração de 4,8%. Então, como vocês podem ver, é 5, 4,7, 4,8, vai estar mais ou menos nesse range, A gente teve uma melhora das expectativas, ou seja, vai cair um pouco menos. É fruto das políticas de estímulo fiscal, creditício e monetário que o governo vem implementando aí desde mais ou menos março, abril, para combater o coronavírus. Um último destaque aí do RTI também foi que o Banco Central, ele imagina que a recuperação a partir do ano que vem vai ter como principal motor a poupança acumulada por parte da população durante esse período de pandemia e que parte dessa poupança vai então ser suavizada no consumo no ano que vem. Finalmente, o último destaque dessa semana, mas não menos importante, foram as crescentes preocupações com o financiamento do Tesouro Nacional. Depois que a gente teve aí um mega leilão do Tesouro Nacional algumas semanas atrás, em que ficou bem claro que o mercado estava demandando taxas mais altas, ou seja, você quer que eu te financie? Eu preciso que você me pague mais. E é isso que a gente ouve todo mundo falar, que a curva de juros está inclinando. Reforçaram-se as preocupações fiscais, porque basicamente o governo precisa se financiar para poder pagar todo esse aumento de gastos com a pandemia nesse ano. Lembrando que o déficit para esse ano, aqui nas nossas contas da XP, vai chegar a quase 13% do PIB. No final dessa semana, o Tesouro Nacional fez um outro leilão muito menor, não foi um mega leilão, mas que o mercado recebeu um pouco melhor, então não demandou taxas tão altas, A gente vai continuar enfrentando bastante volatilidade porque seguem as preocupações fiscais, principalmente em relação ao ano que vem. Toda essa necessidade de financiamento que o governo precisa para esse ano, que acabaram mexendo, lá na carteira de muita gente, com as LFTs. E se você não souber o que está acontecendo, vai lá na nossa plataforma de conteúdos que você vai achar um texto escrito pela Camila Dolly, a nossa head aqui de renda fixa na parte de conteúdos, com alguns pitacos meios de economia, que a gente explica todo esse imbróglio. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais do que aconteceu essa semana e continuem seguindo os nossos conteúdos, porque a semana que vem vai ser bem cheia e eu vou resumir tudo pra vocês na semana que vem, no próximo Economia em Destaque.